Posso te fazer uma pergunta? Sim, posso te fazer uma pergunta. Isso já é uma pergunta. Isso é uma pergunta muito perguntativa de uma pessoa muito perguntante. Por quê? Eu sou Adael Costa. Inscrevam-se nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Por que posso te fazer uma pergunta? Já é uma pergunta. Então deveria de chegar e falar assim: posso te fazer uma outra pergunta? Aí sim, porque a primeira já é uma pergunta, então teria que ser feita a segunda pergunta. Ou então que não pergunte nada, já chega direto e já faça a pergunta, que também já vai ser uma pergunta, e assim eu disse que não pergunte nada, mas já estará perguntando algo. E se essa pergunta for inconveniente, você já vai logo saber. Se for uma pergunta que você não poderia ou não deveria ter feito, você já vai saber, porque vai ter uma resposta. Essa pergunta não merece uma resposta. Ou então, eu não vou te responder essa pergunta. Aí você já vai saber que não deveria ter perguntado. Mas acontece que isso também não vai fazer diferença. Isso faria diferença você saber que não deveria ter perguntado antes de ter perguntado. Porque depois de perguntado, aí já foi perguntado. E é uma pergunta perguntada. Se já foi perguntado, que diferença que faz se poderia ter perguntado ou não, se já perguntou? Então uma resposta de que a pergunta é inconveniente já é uma resposta, talvez até, não sei se inconveniente, mas é uma resposta que não adianta de nada, porque a pergunta já foi feita. Ou muitas das vezes, então, quando a pessoa pergunta, posso te fazer uma pergunta, ela deveria de perguntar de uma outra forma. Posso te fazer uma série de perguntas? Porque na verdade, quando fala posso te fazer uma pergunta, quando você responde aquela pergunta, aí vai vir mais outra e mais outra e mais outra, porque tem pessoas que são muito perguntativas, só vão perguntando, vasculhando tudo. Então, posso te fazer uma série de perguntas? Mas aí também não adiantaria perguntar isso, porque ninguém ou poucas pessoas está disposto a responder uma série de perguntas. Então não adiantaria também falar, posso te fazer uma série de perguntas, porque normalmente a resposta seria não. Então, já sabendo que a resposta é não, então a pessoa já fala, posso te fazer uma pergunta? Mas na verdade vai ser uma pergunta, uma primeira pergunta de uma série de perguntas, porque a pessoa vai ficar só perguntando. Quanto mais você responder, pior vai ser, porque mais perguntas vai ter. Então muitas das vezes a pessoa fala assim, não pode me fazer uma pergunta, porque já sabe que vai ser um monte de pergunta. E se a pergunta que a pessoa perguntar for apenas uma pergunta? Mas como que eu vou saber se a pergunta é apenas uma pergunta se você não perguntou ainda? E se eu te deixar perguntar, você vai ficar só perguntando. Posso te fazer uma pergunta? Por que você quer me fazer uma pergunta? Aí já vai virar um contra-ataque de perguntas. Você me perguntou se pode me fazer uma pergunta, e eu já contra-atacando, já vou respondendo, porém já respondendo perguntando, por que você quer me fazer uma pergunta? Mas também eu posso ter uma contra-resposta, que também poderia ser uma outra contra-pergunta ou uma outra pergunta. Por que você quer saber por que eu quero te fazer uma pergunta? Então vira aí um jogo de pergunta ou de não pergunta que não tem fim.